Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. A condenação no Supremo Tribunal Federal dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo do Rio de Janeiro foram históricas e, mais que isso, pedagógicas para o país. Por quê? Porque Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, foi assassinada há mais de 8 anos. E de lá até aqui, demorou muito para que a justiça fosse feita. Nos primeiros 4 anos, imediatamente após a morte dela, a investigação no estado do Rio de Janeiro parou quando os assassinos Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos e foram pegos. E aí, a pergunta que não queria calar era mais do que óbvia: quem mandou matar? Porque não era factível nem viável que 2 policiais de ficha suja, como Rony Lessa e Elcio Queiroz, decidissem matar Marielle do nada e da forma como eles mataram, emboscando a vereadora em uma rua escura do Rio de Janeiro durante uma noite em que ela voltava de um compromisso de trabalho. E voltava em um carro simples, dirigido por seu motorista e com a assessora no banco traseiro, sem seguranças. Quando o governo anterior saiu de cena e este atual governo federal assumiu, o caso foi federalizado, ou seja, ele passou a ser investigado, ele saiu da esfera da investigação da polícia do Rio de Janeiro. E aí se descobriu que o buraco realmente era muito mais embaixo e que por trás do assassinato de Marielle existiam sim mandantes, e mandantes poderosos que a polícia do Rio de Janeiro não tinha como pegar, porque o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, estava à frente do acobertamento do caso. Com ele no comando da Polícia do Rio, o caso nunca teria sido resolvido. Então veja a importância que tem a PEC da Segurança e o PL antifacção propostos pelo atual governo para investigar crimes e o crime organizado quando ele envolve gente poderosa. Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos Brazão são pessoas ricas, poderosas e influentes. Domingos era conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ainda é, e ganha 56 mil por mês e está preso. O irmão dele, deputado federal, Chiquinho Brazão, contou com a complacência dos colegas no Congresso Nacional. Ele que era membro do Centrão e simpatizante da extrema-direita brasileira. Chiquinho Brazão não foi cassado, ele perdeu o mandato por faltas, mesmo com a ficha suja de sangue. Quando ele foi preso, antes, no andamento das investigações, o Congresso Nacional do Brasil manteve a prisão decretada pelo STF por apenas 20 votos de diferença. 129 deputados votaram contra que uma pessoa bandida, com ficha suja e que mandou matar, fosse presa. 5 deputados cearenses não queriam que ele continuasse na cadeia. Dr. Jaziel, Danilo Forte, André Fernandes, Fernanda Pessoa e Júnior Mano. Voltando ao caso, por que esse caso é histórico e pedagógico? Porque no Brasil, e nós aqui no Nordeste do Brasil sabemos muito bem disso, crimes de pistolagem sempre param, ou geralmente param, no assassino. Pega o assassino e está resolvido. Tem uma declaração histórica também,
e eu refresco a memória dos nossos ouvintes, resgatando essa declaração, que quando o Mainha foi preso, o Ildefonso Maia Cunha, ele tinha mais de 60 mortes nas costas e todos eram crimes de encomenda, gente que pagava o pistoleiro para matar. E em uma também histórica entrevista dada ao saudoso jornalista Tadeu Nascimento, Mainha disse, abre aspas, não posso dizer quem são os mandantes, porque o que garante a minha vida é a preservação do nome deles, fecha aspas. Mainha disse isso e geralmente Mainha respondeu por muitos e muitos processos como o assassino. Mas quem mandou matar? Tem gente que contratou o Mainha, que talvez esteja viva ainda, e ficou na impunidade depois que mandou matar alguém. Marielle foi assassinada porque os irmãos Brazão primeiro achavam que ela era um estorvo. Ela precisava ser eliminada para dar o exemplo, para evitar que outros corajosos como ela enfrentassem os interesses que eles tinham em áreas dominadas por milícias no Rio de Janeiro. Concluíram também que Marielle, por ser uma mulher gay, por ser uma mulher preta, por ser uma mulher de esquerda, ninguém ia sentir falta dela. E isso eles pensaram quando eles foram alertados de que o crime de assassinato poderia ter repercussão, ainda mais considerando que era uma pessoa pública. Eles então, os dois irmãos, contrataram Rony Lessa e Elcio Queiroz para fazer o serviço sujo, e eles fizeram e foram lá e mataram Marielle. Rony Lessa e Elcio de Queiroz só entregaram os mandantes quando perceberam que estavam pagando o pato sozinhos pelo crime. Sim, eles são os assassinos, mas por trás deles havia gente influente, rica, poderosa, com mandato político, mandando no Tribunal de Contas do Estado. Gente que circula nas altas rodas. Então, observe, amigo ouvinte, o quanto esse caso é sim pedagógico, porque ele puniu com a condenação gente que está no andar de cima da história, gente que paga para matar e fica impune ao longo da história, como nós vimos em dezenas, centenas de crimes de pistolagem Nordeste e Brasil afora. Então este caso precisa ser sim comemorado para ver se ele não se repete, ou, caso se repita, que os mandantes sejam presos, que os mandantes sejam descobertos e sejam condenados. Mais que isso, é bom observar as escolhas políticas, como eu falei no comentário de ontem, porque as escolhas mostram que tem político, inclusive aqueles que diziam que bandido bom é bandido morto, que votaram para que Chiquinho Brazão não fosse preso, nem queriam que ele fosse caçado, apesar da ficha suja de sangue. Essa condenação foi pedagógica, não só para a família de Marielle, mas para o Brasil. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.